Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda e hoje nós vamos dar continuidade na aula do capítulo 6, que é pronomes e coesão. Lembrando que na última aula nós aprendemos o que era o pronome, os pronomes pessoais, voltamos um pouquinho para o pronome de tratamento, porque o livro de vocês apresenta só a tabela de pronomes de tratamento, que ele também entra dentro dos pronomes pessoais. E falamos sobre a questão dos pronomes oblíquos, a questão dos advérbios da expressão adverbiais, que são os pronomes ter ou nós, que nós também vimos. Falamos sobre a mesoclise, a inclise e a proclise, que são o que entram na colocação pronominal. Então, quem não assistiu a última aula, dá uma olhadinha que você vai ver tudo isso bem detalhado. Os pronomes possessivos falamos, e nós paramos nos pronomes demonstrativos, tá bom? O livro de vocês apresenta essa parte de curiosidade, que ele fala dos pronomes deíticos, ou deíticos, né, na verdade, né? Falei deicos, perdão, gente. O que são pronomes deíticos? São palavras ou expressões que faz referência à situação comunicativa, ou seja, ao contexto de uma produção de texto, indicando as pessoas o discurso e o tempo e o espaço do contexto. Então, aqui ele faz referência a essa comunicação, por isso que ele entra dentro do pronome demonstrativo. A função do pronome demonstrativo é demonstrar algo. E nos deíticos ele fala sobre o que? A situação de comunicação de um contexto, indicando que as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Eu tenho 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, a marca de quem fala, a segunda pessoa de quem escuta, a terceira pessoa, que é o assunto. Tanto em tempo e espaço. Ok, galera? Vamos lá, pronomes demonstrativos. Agora, entrando sendo a parte da curiosidade. Pronomes demonstrativos. A importância dos pronomes demonstrativos, gente, é sempre indicar a posição de um ser ou um objeto em relação às pessoas do discurso. Gente, identificar essa relação do ser ou do objeto. Você está à minha esquerda. Eu estou demonstrando que você está à minha esquerda. Pego esse celular que está à minha esquerda. Estou demonstrando que o celular que está à minha esquerda, ok, gente? Então, eu tenho esses critérios também. Chega um pouquinho no visor, um pouquinho pra cá, pra ficar melhor pra vocês verem. Identificar os elementos já citados ou serem citados em um texto. Exemplo, este ou estas, isto ou este ou esta, isto, isso ou aquilo. Então, eu tenho as formas variáveis. Quais são as formas variáveis? Este ou essas. Por que elas são variáveis? Porque elas podem ser variáveis tanto em gênero e número, tá bom? Grau não. Grau, diminutivo e aumentativo não entra. Só em gênero e número. Então, número e gênero. Então, eu vou ter sempre essa variação em gênero e número, tá bom? Esses ou essa também, aquele ou aquela também. Sempre em gênero ou em número. Sempre lembrem isso. Sempre vai ser em gênero ou em número. E eu tenho as formas invariáveis. Por que formas variáveis? Ela é uma forma fixa. Ela vale tanto para feminino e tanto para masculino. Eles são ambos os gêneros. Então, ele vai sempre entrar. Você viu isso, minha amiga? Ou você viu aquilo, minha querida, supondo. Então, sempre tem essa questão de variação. O que vai mudar é o termo para quem ele vai se referir, se é masculino ou feminino. Mas os invariáveis, isto, isso e aquilo dos pronomes demonstrativos, eles são invariáveis porque eles não possuem gênero, tá bom? Pode ter flexão de número, em alguns casos bem raros, mas pode ter. Mas o que eu quero que vocês vejam é a questão que os invariáveis eles não possuem essa questão de flexão que nem os outros, tá bom? Exemplo,
Aqui ele traz alguns exemplos para vocês sobre isso. A posição do verbo de um ser ou um objeto em relação às pessoas do discurso. Na primeira pessoa do discurso. Este livro que estou lendo é um romance de cavalaria. Então, este, primeira pessoa. Segunda pessoa. Esse livro em suas mãos é de poesia. Terceira pessoa. Aquele livro na estante biblioteca é muito antigo. Algumas pessoas perguntam, professora, qual a diferença de este para esse? Realmente, essa questão da pessoa. Este, normalmente você usa em primeira pessoa e esse em segunda pessoa, tá bom, gente? Conforme tá orientado aqui, primeira, segunda e terceira pessoa. Elementos mencionados no texto. Este e suas flexões servem para antecipar um elemento a ser introduzido no texto. Então, o pronome este serve o quê? Para antecipar um elemento que a ser introduzido no texto. E o pronome esse retoma a um elemento já mencionado. Quem não sabe a diferença do este e este é isso. Este, eu vou antecipar um elemento a ser introduzido no texto. Então, vou introduzir um elemento, então uso o pronome este. Eu vou citar algo que já aconteceu, eu uso o pronome esse. Você fala demais. Esse é o problema. O problema é este. Você fala demais. Então, se eu falo, você fala demais, esse é o problema. Esse eu tô falando o quê? Ligando esse termo. No caso, você fala demais. Então, já tô ligando. Esse é o problema. Então, como eu falei, você nunca faz tarefa. Esse é o problema. Se eu falar, o problema é este aluno nunca faz tarefa. Então, eu tô citando o problema a primeira vez, que é o que? Este aluno não faz a tarefa. O problema é este, 2 pontos, você não faz a tarefa. Então, se eu falar, você não faz a tarefa, esse é o problema, então você não faz a tarefa, eu já citei. Então, esse vai vir logo em seguida, porque eu já citei o termo a qual eu vou me referir a ele. Então, se eu não citei ele, eu quero antecipar, então falo, este é o problema, você não faz a tarefa, tá bom? Situação no tempo de fato ou informação. No que se refere à situação no tempo, usa-se o pronome este e suas flexões para a situação do presente. Próximo a quem fala. E os de segunda pessoa para a situação tanto de passado quanto de futuro, relação à época em que se coloca, em que a pessoa se coloca a fala, tá? O que você fará esta noite? Eu tô falando a questão de quê? De tempo, de uma situação de tempo. Você gostou de 2017? Esse ano foi péssimo para mim. 2018, o que será que estudaremos neste ano? O ano vigente. Então, o neste e o esta, ele fala sobre aquilo que há de vir ainda, tá bom? Com isso, nós entramos com os pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? São palavras que fazem referência de maneira vaga ou geral à terceira pessoa do discurso. Esse normalmente é um pronome que só vai voltar à terceira pessoa do discurso, que é a pessoa que eu normalmente falo sobre o assunto a que nós vamos tratar, né? É que eu sempre brinco com os meninos que eu chamo a terceira pessoa de famoso amigo fofoqueiro, aquele que escuta e passa informação, que é o assunto que foi falado ali. Então vamos lá, alguns pronomes são variáveis e outros ativos de flexão de gênero e número e outros são invariáveis. Sempre será pronomes invariáveis quando não tiver flexão. Aqui, lembrando, formas invariáveis aqui não há flexão. Há alguns casos muito isolados, mas não necessariamente em pronomes em si, mas há uns bem isolados que os gramáticos estudam que podem entrar como pronome ou como
é apenas um acompanhamento, mas casos e casos, tá bom, gente? Então, toda vez que vocês verem palavras invariáveis, vocês sempre lembram que ela não vai apresentar flexão, tá bom? Aqui, alguém esteve aqui. Certas pessoas não entendem o que digo. Então, eu tenho pronomes indefinidos invariáveis, primeiros invariáveis que eles vão apresentar. Alguém, ninguém, tudo, nada, mais, menos, outrem, demais, algo e cada. Cuidado com o mais e o menos, tá bom, gente? Porque vocês podem confundir eles como advérbios. Essa questão, tá? Mas você vai ter que sempre olhar o contexto, ok? Então, cuidado com mais e com menos. E os pronomes variáveis são alguns ou algumas, nenhum ou nenhum, nenhuma, e assim por diante. Muitos ou muitas, poucos ou poucas, e assim por diante, tá bom? E eu tenho os pronomes interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? São palavras empregadas para fazer perguntas de forma direta ou indireta. Eu tenho as perguntas de forma direta, que elas sempre terão o sinal de interrogação, e as formas diretas seriam aquelas perguntas que eu gosto de falar irônicas, que você leva para o lado da ironia, que normalmente não há um sinal de pontuação, porque ela é indireta, de interrogação, porque ela é indireta, e vai vir com um sinal de ponto final. Então, quem esteve aqui? Posso perguntar, diga-me, quem esteve aqui? Quando sua mãe fala assim, quem esteve aqui? Ou ela fala assim, você trouxe algum amigo aqui que eu não conheço? Então, normalmente, eu tenho perguntas diretas e perguntas indiretas. Então, quem esteve aqui, o quem, de uma forma de uma pergunta indireta aqui pra mim. E diga-me quem, e o quem aqui como uma forma de uma pergunta indireta. Quais são os pronomes interrogativos? O que, o quem, qual e quais, quanto e quantas, tá bom? Esses são os meus pronomes interrogativos. Outra questão aqui no pergunta direta, normalmente você usa mais para ironia mesmo. Ah, você viu isso, né? E pontua. E se você viu isso, ou você viu isso, tem entonações e entonações. Você viu onde eu coloquei meu celular, supondo? Isso seria uma pergunta direta. Se você fala pra alguém, fala assim, não sei onde, nunca sei onde coloco meu celular, né? Pergunta indireta. Bora lá. Eu tenho os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? São as palavras que retomam um substantivo ou um pronome da oração anterior, que nós chamamos de interligando as orações. Então, o pronome relativo, ele será usado para ligar as orações, tipo uma conjunção, mas em forma pronominal. Este é o livro que, pronome relativo que, eu li. Pronome relativo que substitui o que? O livro. Este é o livro que eu li. Eu preciso responder, colocar livro duas vezes? Não, eu uso um pronome relativo para fazer representação a esse livro. Este é o livro, ponto. Este é o livro que eu li. Eu preciso repetir o livro que eu li? Não, que eu li. Então, os pronomes relativos também apresentam a questão dos variáveis e invariáveis. Quais são os variáveis? Gente, decora isso aqui, porque quando nós chegamos nas orações subordinadas, isso aqui vai entrar muito, vai despencar. E eu tenho certeza que o Alfredo deve corrigir muito isso na redação de vocês, questão de pronomes relativos, tá bom? Então, quais são os principais pronomes variáveis? Por que variáveis? Porque eles são uma questão de número e gênero. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujas, quando, quantas. Esses são os meus variáveis. Quais são os variáveis? Que, quem, onde e
onde, tá bom? Bora lá. Coesão por substituição. Aqui agora ele vai começar a falar dos tipos de coesão textual que normalmente apresenta no finalzinho do capítulo do livro de vocês. Lembrando que nós vamos voltar sempre para a coesão na questão gramatical, tá bom? A questão textual e tudo mais, escrita, como colocar cada coisa, eu acabo dando essa pincelada, eu acabo entrando, mas ela é mais voltada para a questão do Alfredo, tá bom? E vocês veem texto em produção com eles, como que entra a coesão e a coerência em textos. A coesão e a coerência gramatical comigo é na questão do emprego dos termos gramaticais, sintáticos e morfológicos na construção do seu texto, tá bom? A questão de estruturação, formação e tudo é com o professor de redação. Vamos deixar isso bem claro aqui para vocês. Coesão. Eu tenho a coesão lexical. O que seria esse processo de coesão? Na verdade, por substituição, ele fala mais essa questão de você ter uma boa escrita e uma boa redação. A questão de você não usar termos, repetir tantos termos e tal, e não deixar os períodos muito extensos e com muita redundância, né? Como ele fala aqui. Ao escrever, é necessário saber lidar com diversas ferramentas que permitem melhorar essa conexão de nossas ideias, evitando assim repetições vocabulárias, períodos muito extensos. O que seriam esses períodos muito extensos? Não é que seja errado escrever um período extenso. O errado, gente, é permanecer esse período sendo extenso por muito tempo, ok? Como assim por muito tempo? Sem as devidas pontuações. Vírgula no lugar que tem que ter vírgula para fazer um pouco a quebra desse período. As pontuações necessárias para estruturar bem esse período, ok? Aí entra a questão da coesão lexical. Léxico, lembrando que tudo que for lexical é faltado do que? A palavra. O léxico da língua portuguesa é bastante abrangente, pois podemos utilizar diversas palavras, novamente, para estabelecer sentidos relacionados a elas, que é o que nós chamamos de sinônimos, tá? Como está escrito aqui embaixo. Diversas palavras para fazer esse sentido, igual eu falo menina, eu posso falar menina, garota, criança, e de outros diversos termos que se encaixam ali. Lembrando que não existe sinônimos perfeitos. Nunca vai ter um sinônimo perfeito. O sinônimo, ele vai talvez entrar naquele contexto e encaixar bonitinho ali, mas não quer dizer que ele pode trazer um sentido completo que você quer trazer na frase usando esse sinônimo, tá bom? Lembrem disso que eu já expliquei sinonimia e sinônimos para vocês. O léxico é o nosso vocabulário. Então, quando o professor fala para vocês, aumenta o vocabulário de vocês, bora estudar mais, bora ler mais, aquela famosa frase de professor chato. Então, é realmente isso, para vocês aumentarem o vocabulário de vocês. Logo, esse tipo de coesão envolve a substituição de vocabulário por outro do mesmo significado, ou por palavras que estabeleçam entre si uma relação de sentido. Essa questão de relação de sentido é que nem eu falei, eu posso usar garota, essa garota tem sorte, ou essa menina tem sorte. Então eu posso usar essa referenciação para esses termos. Nesses termos eu posso usar o sinônimo. Mas você tem que ver, gente, a relação de sentido, se vai ter ou não o mesmo sentido. Exemplo de sinônimo: cabeça e cabeça. Quando eu falo a cabeça do corpo, então quando eu uso o artigo definido no caso a cabeça, eu tô falando que a cabeça parte do corpo humano. Quando eu falo o cabeça, é aquela famosa frase que eu falo quando eu esqueço o nome de aluno, cabeça. É realmente isso. O cabeça quer dizer o quê? Não a cabeça do corpo humano, mas o artigo definido o na frente fala sobre o quê? Fala de chamar a atenção de alguém, ou fala de um líder de uma gangue,
ou a pessoa que domina a parada ali, ou o cabeça da, da informação ali, ele que manda, desmanda. Então, o cabeça é a diferença da a cabeça. Cabeça é a palavra mesmo? É a mesma palavra? Sim. O que muda é o quê? A relação de sentido delas. Como você quer empregar isso no texto, como você não quer empregar isso no texto. Então, tem essa diferenciação, sim, em relação de sentido. Bora lá. Sinônimos e hiperônimos. Galera, lembrando que esses textos aqui eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não é minha intenção. A minha intenção é explicar a diferença de cada um e através de exercícios e tudo mais nós vemos a diferença básica entre os dois, tá bom? Sinônimo eu já expliquei pra vocês em sala de aula e fazendo acompanhamento do livro de vocês. E fala o seguinte: é preciso ressaltar que não existe igualdade absoluta entre os sinônimos. Já expliquei para vocês que sinônimo nunca vai ter um sinônimo, o mesmo valor semântico dos sinônimos. Nunca vai ter, gente. Sinônimo não tem valor absoluto. Se vocês puderem puxar uma seta no livro de vocês colocar sinônimo, nunca terá um valor absoluto, um sinônimo com outro, tá bom? Por que nunca terá? Porque cada sinônimo, em cada contexto, vai querer expressar uma coisa. Pode ter uma relação de sentido, um significado igual, mas dependendo do contexto que você for colocar, esse sinônimo muda completamente o rumo da sua redação e o rumo da sua escrita. Bora lá. Mas sim, equivalência a sentido, equivalência de sentidos. Seu emprego ajuda a manter a unidade temática e a evidenciar inter-relações entre elementos do texto. São exemplos de sinônimo: casa, lar, moradia, residência e etc. Eu posso falar: nossa, eu fui para casa hoje. Nossa, eu fui para o lar hoje. Nossa, eu fui para minha moradia hoje. Nossa, eu fui para minha residência hoje. Tem diferença? Tem. Quando eu falar, eu fui para minha casa. Ah, eu tô indo embora para casa. Ok, você tá indo embora para sua casa, onde você vive, onde você mora. Mas quando você fala: eu vou embora pro meu lar, você fala o lar ele tem sentido já de um lugar de aconchego, de carinho, de proteção, um canto seu. Então tem diferença de lar para casa. Os sinônimos são parecidos, sim, mas os significados são diferentes, tá? O contexto são diferentes. Quando você quer ironizar alguma coisa, você fala assim: eu não vou chamar qualquer pessoa para ir pro meu lar. Isso é uma ironização. Por quê? Porque você não chama qualquer pessoa para ir para sua casa, principalmente o seu lar, que é o seu lugar, o que é lugar de carinho, o lugar onde você quer ficar em paz, quietinho e tal. Então tem essa diferença, sim, dependendo do sentido que você for colocar e do contexto que você for colocar, ok? Bora continuar aqui. Com isso eu tenho os hiperônimos. O que são os hiperônimos? São palavras de sentidos mais genéricos do que se refere. Por exemplo, considerando-se referente a sapato. O hiperônimo pode ser calçado. É de sentido mais genérico mesmo, tá, gente? Quando eu falo, considerando um exemplo, sapato, eu preciso falar qual sapato? Não, eu falo sapato. Outra eu posso falar o hiperônimo de calçado. Então, no texto, você não quer repetir sapato? Eu tenho uma coleção de sapatos. Eu tenho uma coleção de calçados. Eu também posso fazer a substituição que não altera o sentido. Tal qual sinônimo, os hiperônimos contribuem para a contribuição temática textual. Aqui ele apresenta o texto do G1, imóveis antigos de menor patamar dos últimos anos. Ele faz esse exemplo de imóveis. Aí depois ele cita condomínios para de casa, imobiliárias. Aqui ele cita como construtora. A questão aqui, gente, de amarelos normalmente são o quê? Os sinônimos. Os azuis de hipônimos. Hiperônimos, gente, perdão, hipônimos. Eu tô com hipônimos na cabeça, perdão. Nicho de mercados ou mercado extra de renda mais alta. Então aqui ele mostra para vocês essa questão aqui dessa diferenciação de hipônimos e hiperônimos. As marcas aqui que eu posso colocar aqui, ó, explorar esse nicho de mercado que representa grupos de renda elevada com dinheiro para fechar negócios. O mercado tem diferença de nicho de mercado? Sim, porque nicho de mercado aqui ele entra como um substantivo, como um nome só junto.
Quando entra o mercado, já é um outro termo. Então, eu não posso colocar a repetição de palavra como nicho de mercado e mercado ali. Porque nicho de mercado é como se fosse um nome junto, um nome composto junto por si só. E o mercado é separado, então eu não posso fazer essa categorização aqui pra vocês, tá bom? E assim por diante, decorrer do texto. Aqui ele fala, nos vocábulos nicho de mercado, mercado, economia, mercado imobiliário, pode perceber que houve a retomada da substituição do termo nicho de mercado pelos que sucedem no decorrer do texto. Então ele usa vários termos diferentes para fazer essa associação no decorrer do termo. É comum, gente. E é importante vocês saberem isso, porque ajuda e evita vocês de cometerem erros. Isso é fundamental. Aí eles vêm pela coerção por elipse, depois no texto de vocês. A elipse consiste na omissão de certos elementos na frase. Então, a elipse, ela vai consistir em quê? Da omissão de quê? Certos elementos na frase. Tanto que essas são facilmente identificáveis no texto linguístico ou extralinguístico. Isso é repetição desnecessária. O que seria o linguístico? Realmente essa questão de escrita, né? E o extralinguístico seria o seu entendimento de acordo com esse ponto de vista. A coerção por elipse é aquela que permite uma conexão de ideias sem necessidade de repetir uma palavra ou uma expressão já usada. Vocês lembram que eu falei para vocês que normalmente o Alfredo já deve ter comentado isso, que é essa questão de vocês vocês retomar o termo anterior sem repetir palavras, ou cada parágrafo vocês têm que estar ligados entre si, isso é coerência. Cada parágrafo tem que estar ligados um com o outro, e nesses parágrafos trazer essa linha linear, né? Essa questão de continuidade, sempre contínuo. Essa questão de continuidade, gente, sempre contínuo, né? Essa linha linear, sempre transitando. Se eu cito uma coisa no parágrafo, eu vou dar continuação nisso no outro. Eu posso até mudar de assunto, mas esse assunto vai estar interligado no parágrafo anterior, tá bom? Que ele fala, né? Ele cita o mais antigo, é de 91, e o mais recente foi de 2012. Então, quando eu uso o termo mais antigo e o mais recente, eu tô ligando o quê? Um termo anterior sem a necessidade de repetir palavras. Então, quando eu falo o mais antigo e o mais recente, eu tenho essa coesão por elipse. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então, eu tenho muito isso, ok? Aí que ele traz outros exemplos e tal pra vocês, que é interessante vocês lerem. E aqui ele traz o resumo. Ele fala sobre a questão dos pronomes. Essa parte do livro de vocês é fundamental. Ele fala da questão dos pronomes. É a palavra que substitui o nome ou substantivo, o que acompanha ou determina o seu sentido. O pronome substantivo substitui e apresenta o substantivo. O pronome adjetivo acompanha e determina o substantivo. E o pronome pessoal apresenta a pessoa do discurso. Nós vimos tudo isso aqui de uma maneira mais detalhada. Eu tenho o pronome possessivo, indica posse em relação às pessoas do discurso. O pronome demonstrativo localiza no tempo, no espaço ou no contexto as pessoas do discurso ou o que elas se referem. O pronome indefinido indefine o ser com relação à identidade ou à quantidade. Coesão por substituição é responsável pela conexão de ideias, evitando assim repetições de vocabulários, período muito extenso e redundâncias. E eu também tenho essa questão de a coesão lexical. Lembrando que a coesão por substituição, vocês têm que ver muito essa questão aqui, tá, gente? Como eu já mencionei anteriormente. Ela é responsável pela conexão de ideias. Então, ele vai conectar ideias um parágrafo com o outro, de acordo se você for mudando ou não de assunto, tá? Então, todos os parágrafos têm que estar interligados. Então, por isso que eu coloquei coesão por substituição. Coesão lexical envolve substituição de vocábulo, normalmente sinônimos ou hiperônimos. Sinonimia ou hiperonimia, tá, gente?
foi o que já foi mencionado para vocês anteriormente, também em aulas passadas, quando nós estudamos figuras de linguagem. E coesão por elipse permite uma conexão de ideias sem a necessidade de repetir uma palavra ou uma expressão uma vez subentendidas. E lembrando, gente, que a tarefa de casa de acordo com tudo isso que nós aprendemos, e lembrando que a tarefa de casa da semana que vem vai ser uma continuação, gente. Como assim continuação? É importante nós aprendermos pronomes e tudo mais. Mas para mim dar início no próximo capítulo, eu preciso que vocês pesquisem para mim sobre preposição. O que é preposição e suas classificações? Porque o próximo capítulo ele fala sobre preposições e conjunções. E preposição para a construção de pronomes, para a construção de qualquer texto, ele é fundamental. Por isso que eu preciso que vocês pesquisem o que é preposição e suas classificações. Para assim, nós termos continuidade no próximo capítulo e com isso ter mais facilidade na hora de escrita, ok, gente? Então, semana que vem, terceiro ano, preposição e suas classificações. Eu quero essa tarefa para quinta-feira, no dia 4/6. Pode me enviar essa tarefa tanto pelo WhatsApp ou por e-mail. Se vocês quiserem tirar dúvida comigo no WhatsApp, no e-mail ou no Instagram, eu estarei disponível, tá bom? Alguns alunos chegam em mim no Instagram para tirar dúvida. Pode chegar tranquilamente. No Instagram é amanda.evaristo. E uma observação super importante que é: coloque nome completo e turma, gente. Vocês não estão colocando o nome completo para mim e nem a turma, uma boa parte. Então, pesquisa preposição e suas classificações. E pro dia 4/6, quinta-feira da semana que vem, e coloquem nome completo. Pode me enviar no WhatsApp ou no e-mail. Tá bom, galerinha? Beijo no coração de vocês. E um ótimo final de semana. E mantenham o estudo em mente e em foco, ok? Qualquer dúvida estarei disponível nessas redes sociais. Tchau, tchau, galera!